E eu tinha até essa formação, mas nada tinha feito em termos de trabalho jurídico. Eu costumo contar essa história só para que vocês tenham uma ideia de como realmente era estranha a atividade jurídica. Só o estudo teórico do direito é que me era grato, eu gostava. Eu não gostava muito das cadeiras que no campo do direito, chamam de muito positivo, né, de direito positivo. Eu gostava mais das cadeiras introdutórias. Então, para que vocês tenham uma ideia, quem é aqui do campo do direito sabe que o que eu vou contar agora parece uma piada. A única coisa que eu fiz entre me formar em Direito e entrar no mestrado em Direito da UFC foi uma separação judicial consensual. É um negócio tão besta que hoje em dia nem mais de advogado precisa, né? Mas tive uma sorte imensa de passar no mestrado em Direito e uma sorte maior ainda de encontrar pessoas abertas que aceitaram o meu projeto de pesquisa, que foi o projeto que redundou na dissertação de mestrado, convertida para livro, que depois foi publicado por uma editora de Brasília Jurídica, com o nome Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Isso, eu defendi minha dissertação em 99 e em 2000 saiu esse livro. Logo em 99 eu comecei a trabalhar aqui na Universidade de Fortaleza. Só quando eu tirei, e acertadamente a universidade assim o fez, me submeti a um concurso aqui e entrei. Passaram alguns anos, eu ministrava a disciplina de Direito Constitucional, aqui, que é um campo do direito ao qual esse grupo deve muito, porque eu iniciei a docência num campo duro, né, num hard space, um lugar bem difícil, por assim dizer, do direito como um todo, do direito constitucional, para tentar amealhar respeitabilidade para um campo novo, que era o campo dos direitos culturais. Porque se eu chegasse aqui fazendo a proposta de ensinar direitos culturais, o pessoal ia dizer que eu estava querendo fugir de ensinar alguma coisa, né? Porque eu não sabia ensinar nada, né? Então aí E hoje nós estamos lançando essa pedra fundamental da participação e do apoio do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais neste evento, que também prima pela diversidade e pela unidade, que se harmoniza com a nossa missão de promoção dos direitos culturais, não como um fim em si mesmo, mas como instrumentos de concretização da dignidade da existência humana. Então, agradeço a todos pela presença. Logo mais também teremos a oportunidade de partilhar, como já foi dito aqui, alguns desses trabalhos, e espero que muitos de vocês, né, a partir de amanhã inclusive, nós teremos um momento muito importante, né, de congraçamento dos grupos, o professor Roberto vai falar melhor, e que o nosso Instituto atualmente está em uma fase de, apesar dessas atividades, da promoção do evento, da participação desta parceria do curso com a Secretaria de Cultura, nós estamos numa fase de organização interna, com a criação do regimento interno e outras necessidades operacionais, para podermos então receber novos membros. Então, muito obrigado a todos vocês. Aproveito o meu evento. Então, eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso ator, professor de teatro, esse aí sim não foi aprovado como eu, em termos de teatro, Gil Gifone, membro do Grupo de Estudos de Pesquisa de Direitos Culturais e professor do Instituto Federal do Ceará. Bom,
Boa tarde a todas e a todos. Para mim sempre é muito especial esse momento do encontro, porque também é um momento do reencontro diário de estar, né, exercendo. Só avisando aqui, eu vou marcar 15 minutos. Tá bem, ótimo. Beleza. E é esse momento de estar reencontrando o Rodrigo e o Mário também, que eles estão morando fora. E eu estou mais por aqui, por Fortaleza, junto com o grupo. A minha história com o grupo é uma história muito necessária, porque foi os direitos culturais que me fizeram continuar no direito. Então, assim, eu fui um dos ouvintes dessa semana que o Berto falou, e a partir da semana foi que eu tive um contato mais direto com o grupo. Eu fiz a Universidade de Teatro e a Universidade de Direito ao mesmo tempo, então eu tinha essa vida dupla, né? Essa vida dupla, sair de casa 1h da tarde e voltar às 11 da noite. E com certeza o encontro com os direitos culturais me deu muito fôlego para continuar no curso de Direito e poder também seguir uma atividade de militância. Hoje, tanto na pesquisa, quanto na minha atividade profissional, seja como pedagogo ou como ator e senador, com o meu grupo, ou dentro dos movimentos socioartísticos por políticas públicas de cultura que eu integro, esse contato e esse relacionamento muito próximo com os direitos culturais foi muito importante. E aí é muito especial para mim também estar nesse evento, porque quando eu fazia o mestrado, eu decidi fazer um mestrado em Memória Social, que é um mestrado interdisciplinar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então eu fui, a minha pesquisa de mestrado é sobre políticas públicas para a memória social, e principalmente relacionada ao direito à memória de periferias urbanas. Então eu estudo um centro cultural, as atividades de um centro cultural que chama Bom Jardim. É o primeiro centro cultural a ser inaugurado, implementado pelo Estado. Óbvio que existem outros espaços de cultura que não são diretamente relacionados ao poder público, no sentido de Estado. É o primeiro centro cultural inaugurado na periferia de Fortaleza. E aí uma das coisas que me fez interessar por esse centro cultural foi quando eu fui apresentar um espetáculo lá no Bom Jardim. Havia muitas atividades relacionadas à memória social daquela comunidade, diretamente. E aí eu fiquei muito inquieto com isso. E aí isso foi uma das coisas que a pesquisa no campo dos direitos culturais e da memória social me trouxe, que é essa necessidade de sempre entender uma noção de forma ampliada e perceber também que as palavras e as noções em gerais, elas têm sua polissemia. Então ali havia uma atividade de cultura que não era mais relacionada ao que eu artisticamente estava involucrado, que é entender que cultura é arte, cultura é patrimônio. Havia uma outra relação da gestão daquele centro cultural com aquela comunidade, em especial um programa que se chama Cadeira na Calçada, que é uma atividade que não acontece no espaço do centro cultural. Uma atividade que faz uso de uma espacialidade de memória. Essa construção, essa prática de memória relacionada à Cadeira na Calçada, ela é muito vinculada, acredito que ao Nordeste brasileiro e outros lugares também, que as pessoas, principalmente no final da tarde, têm o costume de colocar suas cadeiras na calçada e conversar. E o Bom Jardim, 80% da população, ela advém do interior, ela é proveniente do interior do estado. Então, o Centro Cultural, fazendo essa leitura, que aquilo já é uma prática de memória, uma prática cultural daquela comunidade, toda sexta-feira marcava um encontro em calçadas. Toda sexta-feira é uma calçada diferente. Óbvio que isso vem também por algo que não precisa fazer dissertação para verificar, mas como as políticas públicas de cultura e as políticas de memória, elas não dão conta das várias vozes que compõem essa nação. Né? E aí é outro lugar importante da gente pensar de que memória a gente está falando quando a gente está falando de memória. De que cultura a gente está falando quando a gente fala de cultura.
E aí, no caso do Centro Cultural no Jardim, esses encontros, eles começavam por narrativas de memória. E quem é de Fortaleza sabe muito bem como o Bom Jardim é conhecido. É conhecido por ser o bairro, não só o bairro de periferia, mas o bairro mais violento, um dos bairros, ou o bairro mais violento da capital. Então, quando a comunidade se reunia ali naquela calçada para conversar sobre as suas memórias relacionadas àquele bairro, aquela região, eles também começaram a desconstruir um pouco dessa imagem, porque a atividade de construção de uma memória, ela é algo que se dá no presente e ela desnaturaliza algumas condições. Então, muitos relatos, por exemplo, relacionados à violência, diziam: não, mas quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, não era assim. Esse rio que hoje está poluído, que era o rio Maraguapinho, quando eu cheguei eu tomava banho aqui. Então, nessas narrativas de memória, essa comunidade também ia desconstruindo. E, óbvio, pela presença do Estado ali, através do Centro Cultural, foram surgindo outras demandas, e aí a memória ali naquela situação também foi ativada como recurso sociopolítico. Era um recurso sociopolítico para o Centro Cultural enquanto gestão cultural, mas era um recurso sociopolítico também para aquela comunidade, para que através desse espaço surgissem outras demandas que não são diretamente as demandas vinculadas a um curso de formação artística ou uma demanda relacionada diretamente a um espaço relacionado ao Centro Cultural. Demandas de educação, saúde, segurança pública. Isso me chamou muita atenção lá no CCBJ, e hoje eu também trabalho diretamente lá no CCBJ, com uma oficina de formação, e que foi o que me fez também me aproximar muito desse tema da memória, que eu acho que tem uma coisa importantíssima nessa relação, que é como pensar sobre memória faz com que a gente exerça mais afeto sobre o mundo, o que a gente pensa, alguns fazeres, pensa a originalidade ou o novo a partir de uma outra demanda, de um retorno às origens, de um entendimento anterior em direção ao futuro. Então a memória também não é só uma coisa do passado, a memória é algo que é uma demanda do presente. A gente está discutindo aqui algumas questões relacionadas, por exemplo, à memória da violência política. Não são questões para entender um passado, mas principalmente como essa construção comunica o nosso presente, o que ela pode e deve ofertar às nossas possibilidades de construção humanas enquanto futuro. E isso trata diretamente de uma relação de afeto. Eu acho que, de uma forma geral, eu penso esse direito à memória na minha pesquisa, mais diretamente no mestrado, relacionada às tantas vozes que existem dentro de uma voz nacional e que políticas públicas têm sido realizadas para tornar essas memórias, até então subterrâneas, não estou falando aqui de reconstrução de memórias ou aquela palavra terrível chamada resgate, mas essas memórias que estão aí, que fazem parte das nossas identidades, como se garante, se efetiva esse direito à memória de comunidades e grupos temáticos que até esse momento no Brasil ou ainda não tiveram oportunidade ou têm poucas oportunidades de terem suas narrativas, sejam orais, escritas, imagéticas, explicitadas. Como é que se emerge uma cultura e uma política de memória, uma vontade política de memória nesse país, porque aí a gente está falando diretamente das nossas possibilidades de construções identitárias. Então é um pouco desse lugar que eu falo. E aí, sobre pesquisas que estou realizando agora, a minha pesquisa mais relacionada ao projeto de doutorado é uma pesquisa que trata da memória da violência política na América Latina, mas mais relacionada a produções artísticas que não se utilizam da cultura de sentido, que não são expressas através de um discurso, mas através de uma cultura de presença
mais relacionada a espaços, né, o espaço físico, como espaço físico, narra diretamente em memória, sem estar diretamente ligada a um discurso ideológico, como diretamente se tem construído a maior parte das produções artísticas. E aí também, obviamente, entre os direitos culturais e os direitos humanos. E outro ponto que eu estou diretamente relacionado hoje a pensar é a pedagogia relacionada à produção cultural, né, ao ensino de gestão e produção cultural e aos direitos culturais. Como é que esses diálogos se tornam mais possíveis a qualquer sujeito e a qualquer cidadão. Acho que é isso. Eu gostaria agora de passar a palavra para Rodrigo Vieira Costa, que fez mestrado aqui na graduação e mestrado na Universidade de Fortaleza, e está fazendo doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. 15 minutos. Prometo que tentarei ser breve. Eu falo muito. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer imenso estar na minha terra, até porque eu estava com saudade. E agradecer a presença de vocês, né? Boa tarde, não é tão fácil assim reunir um público tão seleto. Eu não estou puxando o saco de vocês, né? Hoje em dia, felizmente, nem precisamos mais de certificados, nem que alguém fique nu para chamar atenção para o que a gente tem a dizer, né? Eu enxergo essa mesa como uma espécie de prestação de contas, assim, do grupo de estudos e pesquisas, né? E também, como eu chamei minha fala, porque eu estava meio igual a música, né? Pensando, o que é que eu vou dizer? O que é que eu tenho para falar? São tantas coisas, aí eu fiquei pensando, né? Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Mas, deixando o Zé Cabaleiro de lado, eu decidi, então, fazer uma espécie, ou pelo menos tentar sistematizar, que aí eu acho que enriquece mais o diálogo e vocês talvez compreendam o que é que a gente faz, porque muita gente até agora fica perguntando o que diabo é isso de direitos culturais, né? Nós fomos dar uma entrevista, o Marco já falou isso, em rádios, mas as pessoas têm dificuldade de compreender e têm dificuldade de entender que isso é tão baseado no cotidiano quanto algumas reivindicações que estão na pauta dos jornais, como saúde, educação, enfim. Então, eu tentei fazer uma memória dessas pesquisas a partir dos 10 anos do grupo, né? E o grupo começa em torno de uma atividade política que se propunha inicialmente questionar o modelo de educação jurídica que nós temos até hoje no Brasil, e, ao mesmo tempo, se investigar, debruçar da cultura como um direito, né? Isso porque o centro acadêmico, na época, tinha esse viés, assim, que a maior parte de nós já passou por alguma dessas crises, pelo menos faz direito, né? Pensar em abandonar. E aí eu vou usar o termo resgate mesmo. Por exemplo, o Gil a gente resgatou, ele queria fazer só teatro. Depois virou bacharel e realizou uma excelente pesquisa sobre a regulamentação profissional da atividade artística, que inclusive foi um trabalho premiado, né? Então, qual era o nosso desafio central? Isso capitaneado aqui pelo Humberto, que é o nosso guru, né? Tão nosso guru que a gente saía mais afora, parecia uns pinguizinhos, né? O Humberto ia na frente, aí eu, o Gil, o Daninha e o Mar atrás, né? Tanto que era assim, ó, os meninos do Humberto! Mas tirando a brincadeira, o que é que a gente sempre se propôs a fazer desde o início? Nós devemos e somos tributários, primeiro, a uma tentativa de dar uma autonomia aos direitos culturais. Dentro do campo da teoria do direito, é certo que hoje essa divisão de disciplinas recebe uma certa crítica, até a divisão público-privado e tudo mais. Mas a gente notava pela Constituição Federal, com base nos trabalhos dele e com base em alguns outros trabalhos, ele citou aqui Jean-Marie Pontier, alguns outros espanhóis,
o Edwin Harvey da Argentina, que Jesus Pedro de Pedro, na Cátedra Andrés Bello, que havia sim pontos de contato e núcleos em que era possível, então, primeiro, identificar o que são, quais são, e o alcance jurídico desses que são direitos culturais, e, ao mesmo tempo, nessa tentativa de dar essa unidade através de uma sistematização, a gente procurar os elos de contatos daquilo que a gente identificava como legislação cultural, né? Então, a nossa base constitucional serviu no primeiro momento para a gente, primeiro, saber o que são, como eu já disse, quais são, e delimitar esse nosso campo de análise. E nesse campo de análise, primeiro a gente se dedicou um pouco a essa identificação meio que principiológica, até porque nós somos sujeitos do contexto do nosso tempo. E o nosso tempo, no caso, era o de, digamos assim, o despontar, que hoje parece muito natural, da teoria constitucional e do direito constitucional. Por isso que Humberto fincou os pés lá na Constituição Federal. No entanto, nosso ponto de partida era suficiente, mas ao mesmo tempo era suficiente, mas ao mesmo tempo era insuficiente, porque ao mesmo tempo que a gente passou a identificar as normas, seus efeitos, princípios, a gente começou a se preocupar com a questão da efetividade. Não adianta a gente construir toda uma espécie de discurso jurídico que, primeiro, para não parecer ininteligível, segundo, porque o grupo sempre teve esse viés do alcance dialógico com a sociedade. Eu digo isso porque as nossas inserções, tanto institucionais quanto na base da militância a qual o Gil se referiu, estiveram sempre presentes, ou de forma mais incisiva, ou até empurrado mesmo por uma série de situações na cidade de Fortaleza e também no estado do Ceará. Então, nessa memória da pesquisa, o que foi produzido inicialmente no grupo, no caso, as minhas pesquisas e as do Mário, que se centraram de vincular a análise dos institutos e mecanismos de proteção do patrimônio cultural ao campo dos direitos culturais. Por quê? Porque todo mundo, quando se falava em cultura ou em direito cultural, associava necessariamente a questão os prédios históricos, as coleções, os acervos, os museus, etc. Nessa mesma época, num outro momento, outras pessoas se dedicaram a outras áreas importantíssimas que permitiram que não só essa análise do tombamento, do registro, da lei da arqueologia, tive o prazer de orientar o Vitor quando era professor da Cristos, dos inventários, mas também, além da proteção do patrimônio cultural, existia um outro campo que também era carente de análise, né? Assim, não tanto o campo do patrimônio cultural, porque todos vocês sabem que é a política cultural, digamos assim, mais permanente que nós temos na relação entre Estado e cultura no Brasil, e também objetos de inúmeros debates de produção acadêmica. Então, do campo do patrimônio cultural, nós, ao mesmo tempo, realizamos pesquisas em torno dos mecanismos de fomento à cultura. Então, nasceram pesquisas sobre os fundos, sobre o mecanismo de editais, sobre o funcionamento dos incentivos fiscais em todos os níveis federados, né? E uma outra parte importante que eu acho que foi, na minha avaliação, essa questão da regulamentação jurídica das profissões artísticas.
e uma posterior análise do trabalho, que eu denomino trabalho imaterial, né? Ficou também ao lado dessa, digamos assim, análise mais dura, porque a gente começou com um método e até hoje não abandonou. Acho que a maior parte dos trabalhos acadêmicos nossos, como é necessário e é também, até hoje, estamos em fase de descobrimento, que é a utilização de quase que por excelência naquela época, e mudou isso, vocês vão ver aqui na mesa, com as falas do Gil e do Mário, de utilizar o método analítico descritivo, né? de identificar os efeitos das normas, os problemas, etc., mas sempre, repito, dialogando com problemas reais que nos chegavam, seja através dos órgãos de cultura, seja através, por exemplo, da própria classe artística. Quantas vezes o pessoal do teatro já não dialogou com o grupo para resolver questões relativas ao que a gente denomina hoje, para a teoria constitucional, para quem não é direito, eu explico depois, que seria colisão de direitos fundamentais, né? Liberdade de expressão artística versus regulamentação do trabalho, esse tipo de questão. Um pouco mais tarde, posteriormente, nós inserimos, e porque também era um campo que estava descoberto, que era o entendimento do estudo dos direitos autorais como direitos culturais. Porque a maior parte da ótica vinculada aos direitos autorais de trabalhos que abordam os direitos autorais sob a ótica do direito real, ou seja, como direito de propriedade, esquecia que os direitos autorais exercem uma função importantíssima em relação à liberdade de criação, mas também tem digamos, uma contrapartida social aí relativa a um direito fundamental também cultural de todos, que é o direito de acesso à cultura, né? Depois dessa etapa, eu acho que houve aí um aprofundamento no programa de pós-graduação em Direito e de nossa parte também de alguns direitos culturais em espécie, né? Eu cito alguns: a liberdade de expressão cultural, eu acho que ficou bem evidente isso na questão do grupo, e trabalhos preocupados com acesso à cultura, né? O que muda, eu acho, na perspectiva desse grupo, que eu não digo que é tão velho assim, porque nós éramos imberbes, né? O Mário estava faz tempo. Mas o que mudou em relação, pelo menos, essa primeira fase na pesquisa da gente é que, como a gente ocupava diversos espaços institucionais e também começamos a dialogar com as pesquisas em políticas culturais que aplicavam métodos quantitativos, estudos de caso, nós demos uma guinada em que essa análise descritiva a gente acabou por perceber, fazendo mesmo, era insuficiente. Então, pelo menos essa parte do grupo, mas também há outros representantes, passaram a se centrar em espécies de pesquisa participantes. Bom, e onde é que eu entro nisso, né? Já que eu estou aqui para falar sobre, para me dar o meu depoimento, né? Eu dei uma espécie de vários saltos, assim. Primeiro, eu me dediquei a estudar as articulações entre os instrumentos jurídicos de proteção, tombamento e registro, e falar da necessidade, numa espécie de direito comparado, de que nós teríamos que atualizar, complementar e unificar as normas protetivas dos instrumentos jurídicos relativos ao patrimônio cultural, como há em diversos países, inclusive de matriz ibérica, ou dentro do continente latino-americano, né? Para também não ficar refém de certa interpretação constitucional conforme, em que
os diversos atores sociais acabam por se apropriar, claro, da Constituição, que é muito natural numa sociedade democrática plural, mas não necessariamente entra em consenso. Aliás, os conflitos são quase que no nível naturais, mas podem ser naturalizados na democracia, enfim. Uma outra coisa, eu saí desse campo para me dedicar a entender, isso o grupo participou fortemente, da estruturação do Sistema Nacional de Cultura no país. Pois é, emenda 71, e nós estávamos a todo tempo debatendo isso, como é essa estrutura, como vão funcionar os órgãos, quais são os seus elementos centrais, os seus critérios, o que compõe, qual é a sua importância, o que falta para compor. Mas aí, como todo tema, né, a gente se sente cansado, e eu retornei a uma curiosidade que eu tinha, que me citou na monografia, que é uma ausência da salvaguarda do patrimônio cultural e material. Isso eu descobri em uma análise documental que eu fiz sobre a história do registro e também compreendendo um pouco os debates sobre a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, que era, vou concluir, que era o seguinte: era a preocupação que se tinha em torno que a Convenção ela dá uma guinada do objeto para o sujeito, ou seja, o que interessa para o patrimônio cultural e material, muito mais do que os artefatos dos objetos, são as expressões, manifestações e práticas vivas dos grupos, indivíduos e coletividades que têm um valor de referenciabilidade. E qual foi o aspecto que muitos antropólogos, sociólogos e as pessoas que trabalham com patrimônio apontam como uma ausência falta? É exatamente o reconhecimento de direitos intelectuais coletivos, né? Então a minha pesquisa hoje se os atuais conceitos de autoria, coautoria, obra coletiva e indicação geográfica na propriedade intelectual, eles dão de conta dessa realidade em que o poder público hoje reconhece bens culturais materiais de grupos e coletividades como patrimônio cultural e material de todos nós. E claro que esse reconhecimento ocasiona conflitos na medida que os produtos desses saberes, fazeres, surge uma dúvida se em torno deles geraria algum direito intelectual com base nos moldes tradicionais. Então, meu projeto de tese hoje de desafio com base nesses documentos, esses estudos de ofício de saber identificar esses conflitos e, a partir dos conflitos, confrontar essa realidade com esses conceitos que são próprios de um campo que até pouco tempo era meio estranho aos direitos culturais, pelo menos numa certa interpretação que eu realizo, né? Então, agradecendo a paciência, eu, como sempre, trabalhei o tempo, mas tudo bem. Mas gostaria de dizer que um dos melhores livros sobre proteção do patrimônio cultural é dele, resultante da monografia de graduação. Ele mandou para a editora, não fez esse negócio de pagar a editora, não, que é a Uniluz, e eu acho que quem adquirir esse livro não se arrepende. Meu título que ficou, a dimensão constitucional do patrimônio cultural, o tombamento e o registro sob a ótica dos direitos culturais. Na minha opinião, um dos melhores livros sobre o tema foi exatamente a monografia. Para acontecer o pessoal, que uma monografia de graduação pode ser boa, eu evoco as lembranças de Alexis de Tocqueville, que escreveu Democracia na América, com 23 anos, né? Dizem que Cesare Beccari também escreveu aquele compêndio. Não sei, essa misteriosidade não tem nada a ver com o intelecto, né? Bom, vamos lá falar agora com
Aliás, quem vai falar agora é o Mário Pragmatis, que foi também meu orientando aqui na graduação, fez mestrado no Rio, está fazendo doutorado também. Queria cumprimentar a todos na figura do Eduardo Pragmático Labor Teles, meu pai, está aqui prestigiando, sempre acompanhando os caminhos do filho nessa luta pela consolidação do direito da cultura, né? E a presença dele, obviamente, como pai é importantíssima, mas sobretudo como par, né? Porque a gente precisa da legitimação dos pares também, quando a gente trabalha na área do direito. E meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Todos são advogados e aos poucos eles vão compreendendo o que é que a gente faz. Então essa mesa, concordo com o Rodrigo, é mais ou menos uma prestação de contas do que a gente vem desenvolvendo, do que a gente vem pesquisando. Foi difícil para mim trazer algumas questões pontuais sobre as pesquisas, porque eu fiquei tentado também a tentar relembrar a Semana do Direito de 2004, o início do grupo de pesquisa. Era eu, Rodrigo, Humberto, Naninha, a gente se reunia numa dessas mesas aqui do corredor da universidade, porque nós não tínhamos salas para nos reunir, sem saber muito bem o que a gente estava fazendo, mas a gente foi tateando e hoje eu fico todo orgulhoso de ver um encontro como esse, né, prestigiado, publicação, concursos sendo desenvolvidos. Então faz todo sentido quando a gente está aqui também tentando relembrar isso. E eu vou tentar me ater ao tema da mesa, que é a Constituição de 88, os instrumentos para o resguardo da memória coletiva, perspectivas a partir dos 10 anos do grupo. Eu vou tentar fazer uma perspectiva desses 10 anos do grupo a partir de uma pesquisa. Mas como aqui se trata também de uma prestação de contas, até para as pessoas saberem o que é que a gente está pesquisando agora, os outros membros do grupo, eu vou fazer uma abordagem passando de duas pesquisas que eu estou desenvolvendo agora na Universidade Federal Fluminense. Uma delas é uma pesquisa coordenada pelo professor João Domingues, do curso de Produção Cultural. Eu sou um pesquisador associado a essa pesquisa, que é uma pesquisa sobre a Rua da Carioca, fomentada, incentivada pelo CNPq, um edital específico entre parceria CNPq e Secretaria de Economia Criativa. O professor João Domingues e eu apresentamos esse projeto para entender o problema, o imbróglio da Rua da Carioca. Não sei se alguém está sabendo aqui, mas a Rua da Carioca é uma espécie de Liberato Barroso do Rio de Janeiro. É uma rua com comércio tradicional. E essa rua, o proprietário dos imóveis da rua é uma entidade religiosa, que é a Vote, a Venerável Ordem Terceira, que é proprietária de vários imóveis no centro do Rio, e eles alugam esse imóvel para comerciantes. Então nessa rua onde tem o Bar Luiz, que é um botequim tradicional, que o nome era Bar Adolfo, depois da guerra teve que mudar o nome para Bar Luiz. Tem a Casa Vesúvio, que é uma loja de guarda-chuvas. Onde se tem uma loja de guarda-chuvas hoje em dia, num grande centro como o Rio de Janeiro, né? Tem a Guitarra de Prata, que é uma loja de instrumentos musicais, onde o Pixinguinha comprava os instrumentos. Enfim, lojas e comércios tradicionais. E a Venerável Ordem Terceira vendeu um bloco de imóveis para o Grupo Opportunity. Vendeu todo o casarão da rua para o Grupo Opportunity, que o próprio nome já diz, a princípio supõe-se que ele não vai explorar o aluguel desses comércios. E de fato isso se comprovou. O Grupo Opportunity começou a despejar os comerciantes. Algo parecido, pai, com o caso da farmácia Oswaldo Cruz, que a gente já atuou aqui em Fortaleza, que tinha um imbróglio parecido, que o proprietário do imóvel é diferente do proprietário do comércio. E eu estou atuando nessa pesquisa, tentando compreender o uso do patrimônio cultural como patrimônio cultural. Porque o tombamento, e aí para quem é de fora, né, da Argentina talvez não entenda o que é tombamento, mas é uma espécie de classificação, catalogação, descrição. Esse termo tombamento só existe aqui, né? O tombamento não dá conta do que acontece ali, o tombamento não protege o uso, a jurisprudência já fala isso, e o registro, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, também não cria efeitos, não cria direitos e obrigações para manter o imóvel. Então é um imbróglio. E eu estou atuando nessa pesquisa, porque eu não vou nem me alongar aqui, porque é tanta coisa. Eu vou apresentar essa pesquisa no EBPC na semana que vem, por isso que eu não quis nem apresentar, para não me repetir. Que é o Encontro Brasileiro de Pesquisa e Cultura, que vai ter na UF. E isso aqui é um resumo da primeira fase da minha pesquisa. Eu fiz esse mapa, identificando na rua o que é tombado a nível estadual, o que é tombado a nível federal, o que é tombado a nível municipal, quais foram os imóveis que foram reconhecidos como atividade econômica tradicional e notável, que é um livro do registro
que foi acrescentado à lei de registro municipal, quais foram desapropriados e quais não estão fazendo parte. Tem alguns vazios aqui. Por exemplo, o Cine Iris, que é um cinema maravilhoso lá, que é um cinema pornô, né? E tem até um silêncio aqui. O uso do que acontece no Cine Iris, por que é que não pode ser considerado patrimônio cultural? Porque é libidinoso, é imoral. Então, tem várias discussões, mas o meu trabalho é bem esse mesmo, é bem palpável, é fazer um mapa, identificar quais são os instrumentos e tentar superar essa lacuna que a gente tem, que é a proteção do uso, né? Bom, essa é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, da Rosa Carioca. A outra pesquisa que eu apresentei, na verdade eu não apresentei, mas o Luan e o Anderson, que são os pesquisadores associados, eu coordeno essa pesquisa, é o caso da Rede Fitovida, que é uma análise dos marcos dos direitos culturais e da economia criativa. A partir desse caso, a gente optou por fazer um mini documentário como produto da pesquisa, não simplesmente artigos científicos, valentes da expertise do Anderson, que é estudante de cinema. A gente está fazendo esse trabalho que é basicamente compreender o que essa rede faz, que é trabalhar com medicina popular e plantas medicinais e remédios caseiros, com o patrimônio cultural, como isso pode ser inserido dentro desse novo marco conceitual da economia criativa. Não vou falar sobre isso porque o trabalho foi apresentado de manhã, seria repetitivo para quem assistiu. O que é que eu vou fazer então? Eu odeio esses termos ressignificando, ressemantizando, mas eu achei melhor do que colocar visitando o registro novamente. Eu vou revisitar o registro no sentido de que foi a minha primeira pesquisa desenvolvida aqui pelo grupo, que foi a minha monografia de graduação. E é interessante porque é um trabalho realmente de você rememorar, né, as suas ideias daquele momento. Que foi um trabalho que eu apresentei dentro da nossa primeira pesquisa do grupo de estudos e pesquisa de direitos culturais, quando ainda era um grupo de pesquisa, simplesmente, não era um grupo de estudo, que era titulado como Atualização, Unificação e Complementação das Normas Relativas à Proteção do Patrimônio Cultural. Dentre essas diversas normas protetivas, eu fiquei responsável por um instrumento que era o registro, e acabei desenvolvendo minha monografia sobre o registro de bens de natureza imaterial, né? O título é o Registro como Forma de Proteção ao Patrimônio Cultural e Material, em 2006, e publiquei em 2007 pela revista CPC da USP, que é uma importante revista no campo do patrimônio cultural. Foi a minha primeira publicação. Então, assim, é um trabalho de rememoração do grupo, porque eu reli esse texto, que é um texto de 2006, né? Faz 8 anos. E é sempre um exercício interessante você reler os seus textos, suas ideias, e por incrível que pareça, ele é um trabalho, de certa maneira, bastante citado no campo do patrimônio, porque são poucos os trabalhos que versam sobre o registro. Esse foi um dos primeiros, tá? Eu tive uma grande dificuldade de fazer essa pesquisa na época, porque não tinha doutrina, né? Eu estou abolindo esse termo doutrina das minhas falas, né? Mas não tinha teóricos que se debruçavam sobre o registro, e o Humberto falou: se vira, vai pesquisar, analisa a legislação e diz o que você acha. E, inclusive, o trabalho do livro do Rodrigo, que é maravilhoso, é indicado, por exemplo, no mestrado do IFAM, ele cita esse artigo na parte de registro. O daqui também, né? O da PUC também. É um livro que está sendo bastante adotado nas pós-graduações. E ele cita esse trabalho de 2007, e eu vou tentar fazer uma atualização desse meu texto de 2006, porque eu relendo. Realmente, ele está limitado até porque a discussão era muito incipiente. O registro é de 2000, o texto é de 2006, mas não havia literatura sobre isso. O conhecimento que se tinha sobre o registro ficava encastelado no IFAM. E o IFAM, a gente sabe, né, que ele tem um acúmulo de conhecimento, mas ele tem uma grande dificuldade de expandir, né? Eu tive uma passagem pelo IFAM, eu fui morar no Rio de Janeiro por conta de uma bolsa que eu ganhei da Unesco, em parceria com o IFAM, para estudar o que hoje é o mestrado profissional do IFAM. E aí sim, eu pude ter contato com esse acúmulo que, de certa maneira, fica dentro do IFAM, e aí sim consigo transmitir essas novas informações sobre o registro, mas que os próprios teóricos já começaram a fazer isso. Mas é isso que eu quero fazer para vocês. E tenho preocupação, Beto, você pode me cortar com o horário, porque senão vai ficar um tema... Já passou metade, né? São 15 minutos, né? Já acabou. Tchau. Obrigado, boa tarde. Talvez não dê nem tempo de fazer essa análise, mas eu quero... Faltam 5 minutos. 5 minutos. Eu posso ir aos pontos mais importantes, até para não repetir o artigo.
Isso aqui está no artigo, que é um histórico da criação do registro. Tem pelo menos 3 instrumentos importantes, um que é a recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, de 89, que é uma recomendação feita para contrapor o conceito material que a Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 72 trazia. Alguns países, tendo à frente a Bolívia, começaram a questionar, falaram, olha, não dá para a gente compreender o patrimônio cultural da humanidade simplesmente por essa visão petrical, né, que é utilizada até de forma pejorativa, eu não gosto de utilizar, mas ela denomina esse patrimônio edificado. Então eles começaram a pugnar por um instrumento que protegesse os bens de natureza imaterial. Um outro documento importantíssimo, que é um documento mais de cunho acadêmico, é a Carta de Fortaleza. Né? Por que a gente está aqui em Fortaleza? Mas em 1997, nas comemorações de 60 anos do IFAM, não sei se você é signatário da Carta de Fortaleza, vez ou outra a gente acha um signatário da Carta de Fortaleza. É um documento importantíssimo que apontou para a extrema necessidade de se criar um instrumento de proteção ao patrimônio material. Criou um grupo de trabalho, instituído através de portaria, que aí sim vai começar o debate para se criar um instrumento, que foi o decreto 3551 de 2000, e ele se estabeleceu esse marco acadêmico, político aqui em Fortaleza. E um outro marco importantíssimo, o artigo 16, vocês já devem estar carecas de saber, sem fazer trocadilho, pai, por favor, não tenho uma piada com isso, mas vamos conversar. Que é o artigo 16, que traz o alargamento da definição de patrimônio cultural, né? Prevê pela primeira vez expressamente a inclusão dos bens de natureza imaterial como constituintes do patrimônio cultural brasileiro. Isso aqui é algo novo, tá? Que não está no artigo, que é quase um toque que eu tenho com relação à terminologia. Inclusive, eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre direitos culturais, direito da cultura, porque aí se confunde quando a gente está falando dos direitos culturais da espécie, quando a gente fala do direito da cultura, se pretende como um ramo autônomo de direito, a gente tem que começar a também trabalhar essas terminologias, né? Uma dessas preocupações que eu tenho é dos registros que está estampado na Constituição e o registro previsto no Decreto 3551 de 2000. Eu vou explicar mais à frente. É outra escolha do termo que eu acho uma escolha, um juízo particular, né, infeliz, porque o termo registro ele é bastante utilizado para outros instrumentos, né? Dentro da própria casa já existia desde 61 um registro arqueológico. Aí tem um registro de marca, registro notarial. Tem um aluno meu que disse que tem até registro de pia, né? Um montão que é comum, assim. Inclusive gera dificuldade na hora de dizer registro, né? Muita gente fala registro. Então vamos criar um termo novo como tombamento, que é uma invenção mario-andradiana do Tupiniquim. Mas vamos a esse ponto 1 que é importante, e talvez eu possa encerrar aqui com o fato novo do registro, né? Que é o registro que vem no parágrafo 1º do artigo 16, que esse era o mote dessa nossa pesquisa de 2006, né? Era estudar cada um desses instrumentos, e eu fiquei com registros. E o que é que esse meu texto fala? Que o decreto 3551 de 2000 é uma regulamentação desse registro que está aqui, como se eles fossem a mesma coisa. Por exemplo, o Decreto-Lei 2537 é o decreto que regulamenta o tombamento que está previsto no parágrafo 1º do artigo 16, o parágrafo, obviamente, é exemplificativo, não é taxativo, e o Decreto 3551 de 2000 seria a regulamentação do registro. Hoje em dia eu já tenho uma outra opinião. Eu acredito que o registro é um dos possíveis tipos de registro. Aqui nesse registro se inclui o registro arqueológico, se inclui o registro de bens de natureza imaterial, e podem se inserir outros tipos de registro, museológicos, desde que sejam institucionalizados. Pode ser que isso não, mesmo se ele não se encaixar aqui, se você compreender que realmente que esse registro é o registro com R maiúsculo do Decreto 3551 de 2000, ele pode entrar com outras formas de acautelamento e preservação. Se ele não encaixar nessa categoria de registros, ele entra com outras formas de acautelamento e preservação, que é o grande busilis do parágrafo 1º do artigo 16, que é a possibilidade de se criar novos instrumentos para suprir demandas do patrimônio cultural. E novas demandas, a partir das demandas são apresentadas, inclusive, com novas formas de patrimônio, novas formas no sentido da natureza, né? Por exemplo, eu queria trazer para vocês aqui um problema que é mais, parece uma caricatura, mas ele vai mostrar um problema daqui a um século, sei lá, daqui a 60 anos. Que é, por exemplo, o do Orkut. Quem tem Orkut aqui ainda?
Tá bom. Quer dizer, não tem mais, né? Porque eu acabei de entrar aqui no Orkut. Só tem a memória, então. E esse é o que acontece quando a gente entra no Orkut, né? De janeiro de 2004 a setembro de 2014, milhões de pessoas espalhadas pelo mundo todo se reuniram para discutir interesses comuns em uma vasta coleção de comunidades do Orkut. Com o objetivo de preservar a história de conexões e conversas do Orkut, este arquivo traz todo o conteúdo público dessas comunidades. Aí manda você visitar. Durante muito tempo, eu e o Rodrigo, a gente ficava travando debates pelo salvamento do Orkut. A gente ficava, salve o Orkut, eu dava parabéns para ele pelo Orkut, ele mandava textos para mim pelo Orkut, porque a gente entendia que o Orkut só funcionou aqui na Índia, basicamente, durante 5 anos. Mas nesses 5 anos que funcionou, ele funcionou. Ele funcionou, a gente se relacionava intensamente pelo Orkut, não só as relações interpessoais, mas as relações dos debates políticos, das comunidades, né? As madrugadas que a gente passava virando noite debatendo nas comunidades, aquelas comunidades malucas, etc. E aí a gente fica pensando que daqui a 60, 70 anos, quando você quiser fazer um print screen dessa época, analisar como as pessoas se relacionavam, o Orkut é uma grande ferramenta para você compreender o modo de vida das pessoas. Isso, na pior das hipóteses, tá? Simplesmente do ponto de vista científico, um arquivo para futuras pesquisas. Mas há, e aí eu me incluo, o Rodrigo também, pessoas que defendem que isso é patrimônio cultural. Nós somos aves migratórias das redes sociais. Né? Quando o Orkut está ficando uma paia, aí vamos para o Facebook. Aí o Facebook orkutizou, aí vamos para o Pinterest. Aí o Pinterest não sei quem cria outra. E, de certa maneira, isso vai se perder. E o equivalente à Biblioteca Nacional Norte-Americana já preserva os tweets do Twitter desde o primeiro. Pensando nisso, tá? No legado das futuras gerações. Aí você fica pensando, o que é isso? Que patrimônio é esse? Isso é patrimônio? Como proteger? É o registro, é o tombamento? Aí, não dá para fazer esse debate agora, não sei nem dizer o que é isso. Mas outras formas de acautelamento e preservação podem vir a dar conta de um instrumento. Pode se chamar registro, pode se chamar Deep Web, pode se chamar backup cultural, pode se chamar para qualquer coisa e vai proteger esse tipo de patrimônio, enfim, etc. Me empolguei, porque quando eu falo do Orkut eu acabo me sentindo... São muitas emoções, muitos debates. Tá? Obrigado, meu povo. O Mário migrou, mas graças a Deus a gente sempre tem contato com ele. Para o Rio, para Brasília. E tem essa grande virtude de sempre provocar no grupo reflexões. Agora eu vou passar a palavra para a professora Marisa Damas Vieira, da Universidade Federal de Goiás, com a qual nós tivemos, os nossos grupos de pesquisa tiveram agora, recentemente, uma experiência interessante de intercâmbio cultural. Não sei se ela vai abordar esse tema, mas a gente fez questão de trazê-la sobre uma experiência que a gente considerou muito importante e, como ela disse que vai tratar dela, eu acho que vocês perceberam a razão. Professora Marisa, muito bem-vinda, você tem a palavra. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje, numa mesa quase totalmente masculina, né? A única representante feminina, saúdo as mulheres que aqui estão presentes, e também os homens, obviamente. E eu gosto muito dessa característica de encontro, né? Encontro, para mim, significa compartilhamento, significa aconchego. Então, é nesse sentido que eu acho que eu gostaria de fazer a minha fala. Basicamente, para poder dizer um pouquinho dessa experiência, essa primeira experiência de parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Unifor. Mas, com isso, eu gostaria primeiro de localizar, né, a minha fala. De onde eu estou falando, como eu estou falando e por que estou falando em direitos culturais a partir de um núcleo de direitos humanos da Universidade Federal de Goiás. Eu queria começar apresentando o núcleo para vocês. Nós funcionamos em uma pequena sede no subsolo da Faculdade de Direito da UFG. Não que nós tenhamos alguma vinculação com a Faculdade de Direito,
foi mais por um destino do acaso, por uma obra do acaso mesmo, que nós fomos parar aí, né? O núcleo começou, foi criado como um programa de extensão, ainda no Museu Antropológico, a partir de iniciativa de dois professores, dois docentes, e depois foi percorrendo os locais aonde era possível ter uma salinha, até que se conseguiu essa pequena sede no subsolo da Faculdade de Direito, e a gente tem trabalhado por lá. Mas a principal característica do núcleo é exatamente ser interdisciplinar. E para ser interdisciplinar, nós não poderíamos nos vincular à unidade de ensino. Porque, obviamente, se nós nos vinculássemos à Faculdade de Direito, ou à Faculdade de Filosofia, ou à Faculdade de Sociologia, a tendência seria levar os trabalhos basicamente para essas áreas. Então, nós optamos por ser um núcleo que está vinculado diretamente à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. Como nós funcionamos, né? Como ele é um núcleo que não está vinculado a nenhuma unidade de ensino, nós trabalhamos com a parceria com os docentes de cada unidade de ensino. Então, nós temos docentes, por exemplo, da Faculdade de Odontologia, da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Ciências Sociais, do Museu Antropológico, da própria Faculdade de Direito. Então, são parcerias diversas, porque nós trabalhamos também com essas diversas áreas, né? E aqui eu coloco alguns contatos, né, caso alguém queira conhecer mais um pouquinho do núcleo. E o que nós oferecemos enquanto núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas em direitos humanos? Nós trabalhamos, como eu já disse, nós iniciamos com a extensão, como um programa de extensão, mas à medida que o núcleo foi se envolvendo com pesquisas, sentiu-se a necessidade de transformá-lo num núcleo. E ao nos envolvermos com pesquisas, nós começamos também a oferecer o ensino, inicialmente através de cursos de extensão, de formação básica de extensão, mas depois com pós-graduações, né, algumas especializações e, por fim, o mestrado, que foi aprovado agora no final de 2012, se não me engano. Nós estamos agora na nossa terceira turma de mestrado em Direitos Humanos, né? E o que é interessante, nós temos algumas pessoas desenvolvendo pesquisas que atuam no próprio mestrado e que, ao mesmo tempo, oferecem os cursos de pós-graduação lato sensu, né, as especializações. Hoje nós contamos com 2 especializações e eu vou falar um pouquinho sobre elas, sobre uma delas daqui a pouco, que é exatamente a partir dela que surgiu essa nossa parceria com o grupo aqui da Unifor. Mas eu queria primeiro falar sobre como as discussões sobre direitos culturais surgem em Goiás e surgem no núcleo. Eu confesso que são discussões ainda incipientes, assim como em vários locais. Eu tive a oportunidade de ouvir vários simpósios temáticos, várias pessoas falando dos seus lugares de origem, dizendo assim que aqui, até uma das colegas usou uma expressão interessante, ela falou assim, aqui eu estou na Disney, porque no mestrado em que eu estou cursando, ninguém discute direitos culturais. Então, eu estou aqui no meu ambiente nesse momento, né? Então, eu acho muito interessante a gente pensar isso, né? A maioria de nós tem trabalhado a questão dos direitos culturais por umas iniciativas bem pessoais mesmo, digamos assim, ou nossas iniciativas, ou iniciativas de 2, 3 pessoas que se envolvem com essa discussão, né, se aproximam dessa discussão. E foi exatamente assim que a gente começou essa discussão também no nosso núcleo. Informalmente, né, se discutia a questão da diversidade cultural e cidadania nos cursos, mas não se chamando de direitos culturais, né? Apesar de ser uma das vertentes dos direitos culturais. Nós oferecíamos disciplinas dentro dos cursos de extensão que discutiam diversidade cultural e cidadania. Isso a partir da iniciativa, basicamente, de 3 pessoas. 2 professoras que hoje são do nosso mestrado, que são antropólogos, e a minha iniciativa também, enquanto produtora cultural, e com uma formação totalmente interdisciplinar, né? Eu me formei em comunicação, graduação em comunicação, com pós-graduação, especialização em mestrado em música, cultura e sociedade,
e atuei por 18 anos no Museu Antropológico da UFG. Então tive que ler um pouquinho de cada ambiente desses, né? E quando a gente se propõe a ser interdisciplinar, nós estamos entrando num terreno extremamente complicado, né? A interdisciplinaridade ela é um desafio constante. Então, essa ideia de discutir direitos culturais, ela vem exatamente a partir dessa iniciativa de nós três, né? Até então, sem chamarmos de direitos culturais, porque também não tínhamos muito conhecimento a respeito. E não temos ainda, né? É um processo muito inicial ainda, em todo o país, inclusive, né? Mas, a partir dessas discussões sobre diversidade cultural e da inserção dessas duas professoras no mestrado e da minha ida para o Núcleo de Direitos Humanos, porque eu comecei como voluntário no Núcleo, enquanto programa de extensão ainda, mas eu fiquei atuando no museu até 2011. Em 2011 eu pedi transferência para o Núcleo, então atualmente eu estou me dedicando integralmente ao Núcleo. E foi muito interessante, porque a ida para lá me propiciou dar um certo alavancar nessa discussão, né? Porque as docentes estão em suas unidades de ensino. Eu, como estou lá diretamente, já consegui assim criar, por exemplo, um grupo de estudos em direitos humanos. E dentro do grupo de estudos em direitos humanos, eu tenho assim até forçado a barra um pouquinho, né, para levar algumas pessoas que falem sobre direitos culturais. Então, é bem assim que vai surgindo essa discussão, eu acho que em quase todas as instituições, né, basicamente das iniciativas pessoais de algumas pessoas. E aí, um diferencial que eu vejo, né, é que a gente trabalha muito na perspectiva antropológica, né, exatamente porque são professoras vinculadas a essas áreas. Diferentemente do grupo de estudos e pesquisas da Unifor, né, que já vem mais de uma origem jurídica, né, das discussões mais jurídicas sobre direitos culturais. E foi esse encontro que foi muito interessante, né? O ano passado, a professora Manuelina, que é uma das amigas em comum, né, que é da UFG e também aqui de Ceará, ela me colocou em contato com o professor Humberto e começamos a trocar e-mails, né? Então, como podemos viabilizar alguma ação, né, tão à distância, alguma ação que propiciasse o início de uma parceria? E foi exatamente aí, né, ao discutirmos, nossa, mas a gente está trabalhando aqui em Goiânia muito mais com a perspectiva da antropologia sobre os direitos culturais. E aqui na Unifor estamos trabalhando muito sobre a perspectiva jurídica. Então, como seria interessante, né, a gente tentar cruzar as duas coisas, né? Porque, é claro, direitos culturais não se discute somente dentro de uma área, se discute no diálogo, né? na intersecção mesmo dessas várias áreas. E aí, nós começamos, então, a pensar em possibilidades. No meio disso, né, a gente já havia conseguido aprovar no edital da CAPES, o AB, um curso de especialização interdisciplinar em patrimônio, direitos culturais e cidadania. Esse foi o nosso maior pontapé que a gente conseguiu dar até agora em direitos culturais no Núcleo. É um curso que foi solicitado pela Secretaria de Cultura do Estado, que naquele momento chamava-se AGEPEL, que ainda era uma agência de cultura, em 2011. Eles fizeram um projeto de itinerância em vários municípios, já pensando em constituir, né, alguma política cultural mais segmentada. E aí eles identificaram nos vários municípios a necessidade de formação desse pessoal que estava nos municípios. Só que ao mesmo tempo era a necessidade de formação que possibilitasse também a essas pessoas alguma ascensão profissional, porque muitas dessas pessoas estavam atuando nas secretarias de educação dos municípios, nas secretarias, alguns municípios que têm secretaria de cultura, algumas pessoas estavam lá, alguns eram educadores que estavam lidando com a questão cultural. Então nós tivemos que pensar em uma solução para isso. E a solução foi criar então um curso de especialização na modalidade à distância, porque viabilizava as pessoas desses municípios não terem que ir até Goiânia, né, para cursar. Então foi daí que surgiu a especialização e nós consideramos então, já que a gente está falando aqui na mesa sobre questões de estratégias de resguardo de memória, eu considero que o processo formativo
né, dessas pessoas, que são os agentes culturais que atuam nesses diversos municípios, essa é uma das estratégias de resguardo dessa memória. É também um instrumento de empoderamento dessas pessoas. Essa é a nossa perspectiva, né? Então, estamos trabalhando com esses agentes culturais desses diversos municípios e a nossa clientela é de 150 pessoas, 50% delas educadores formais e 50% pessoas em geral que atuam com cultura, que vão desde educadores não formais e informais até pessoas, membros de comunidades, né? E então essa ideia, né, essa ideia de trabalhar a formação desses agentes culturais, ela está em consonância, né, com os itens da nossa Declaração de Direitos Culturais, que é o direito de acesso à educação e à informação referente aos seus patrimônios. Por isso, considero que é um empoderamento dessas pessoas, né? É a possibilidade dessas pessoas se informarem e se instrumentalizarem para, posteriormente, desenvolver ações dentro dos seus municípios. E, além disso, né, a especialização ela tem como trabalho final não uma monografia, como é comum às especializações. É um trabalho de intervenção. Então, cada aluno vai propor um trabalho de intervenção no seu grupo cultural, no seu ambiente cultural, na instituição que atua, na escola onde atua, e ele vai desenvolver essa atividade dentro desse espaço que ele optar e orientado por nossos professores, né? E posteriormente apresentar um relatório, que pode ser um relatório escrito, mas pode ser um relatório em áudio, em vídeo, da forma que ele optar, né, para as nossas bancas. Então a ideia da especialização é basicamente essa. E aí, na parceria, voltando, né, então a parceria com o grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, nós pensamos em uma das ações que poderia já de imediato ser implementada, né? Estamos à distância, então vamos trabalhar virtualmente. Nós pensamos então, eu vou pular aqui e retorno já, que aqui são os polos. Nós pensamos então em recursos didático-pedagógicos dentro da especialização, e um deles foram as webconferências, que aí nós desenvolvemos em parceria com o grupo daqui, né? E o projeto de extensão, ele, além de atender aos alunos, professores, tutores e orientadores do curso, ele trouxe a possibilidade de participação do público externo. Então foi muito interessante que pessoas do Recife, pessoas daqui, pessoas de São Paulo, de Minas, entraram em contato querendo assistir as webconferências, se inscreveram para assisti-las, então além dos próprios alunos. E a gente ampliou então o debate, né? Eu coloco aqui para além dos muros da especialização. E o que é interessante, quando nós vamos definir juntos, né, essas webconferências, nós pensamos em adotar as temáticas de acordo com as disciplinas que estavam sendo oferecidas na especialização, porque os temas ficariam consonantes com o que estava sendo discutido. Então isso também foi muito interessante. A gente articulou o cronograma com as disciplinas Legislação e Patrimônio Cultural no Brasil, Cultura e Cidadania na Perspectiva dos Direitos Humanos e Políticas Públicas Culturais e Direitos Humanos. Então, no decorrer dessas três disciplinas, as webconferências foram oferecidas. A definição dos palestrantes, né, nessa parceria, o professor Humberto, juntamente com o grupo, nos propôs inicialmente 2 webconferências, né? Então nós tivemos a professora Daniela e a professora Márcia Safira, que falaram respectivamente dos seus temas, que daqui a pouquinho eu já mostro. E na nossa parte nós tivemos 3 palestrantes, e cada qual também com temas pertinentes ao que estava sendo discutido dentro dessas 3 disciplinas, esse resultado. Posteriormente, com a professora Luciana de Oliveira Dias, que é uma das nossas antropólogas, que ela falou de ações afirmativas no paraíso racial, relações étnico-raciais e educação no Brasil. Depois, no dia 12 de setembro, a professora Márcia Sucupira, que é daqui, já falou sobre a análise do sistema público de financiamento da cultura no estado do Ceará. E, por fim, a última web, né, dentro desse primeiro ciclo de conferências,
foi no dia 19 de setembro, que foi uma fala de uma das nossas antropólogas, que levou também uma convidada, que é a nossa ex-diretora do Museu Antropológico. Ambas participaram do processo de registro das bonecas Carajá. Então o tema foi exatamente as bonecas Carajá como patrimônio cultural brasileiro, relatos a partir da pesquisa que subsidiou o processo de registro junto ao IPHAN. E aí nós encerramos essa primeira etapa do ciclo de webconferências. O ciclo ele é um projeto de extensão cadastrado na nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e é, ao mesmo tempo, né, um dos recursos, dos materiais didático-pedagógicos da especialização. E, principalmente, né, é uma primeira parceria com o pessoal do Grupo de Estudos, Pesquisas e Direitos Culturais da Unifor, e que eu espero que renda várias outras atividades e ações. Eu achei extremamente produtivo, nós ainda não sentamos para fazer uma avaliação completa, né, do que foi. É claro que tivemos alguns problemas detectados que a gente precisa sanar, que são problemas mais técnicos, propriamente ditos, né? Mas as questões de conteúdo, propriamente, eu acho que foi muito enriquecedor. Nós tivemos uma boa participação das pessoas, né, via web, e as pessoas perguntaram muito, questionaram bastante, então foi bastante esclarecedor para essas pessoas. E para finalizar, deixa eu só ver se eu consigo achar aqui. Tá, outra parceria que a gente fez foi com o IPHAN, tá? Então a gente estava falando assim, da dificuldade do IPHAN, às vezes, disso, né, de levar a riqueza dos seus trabalhos. Nós negociamos com o pessoal da regional do IPHAN e eles cederam kits bibliográficos. Cada polo onde a gente ministra o curso, não são 5 polos, ganhou um kit bibliográfico para que os alunos possam ter acesso de uma maneira mais constante. Eu só passei rapidinho, né, eu não falei especificamente dos polos aonde nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com as cidades de Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso, Cidade de Goiás, Goianésia e Uruaçu. E com algumas presenciais em Goiânia, para aquelas pessoas que são de Goiânia e queriam fazer o curso, mas ficariam inviáveis de deslocar para municípios. Então não é um polo, mas são presenciais em Goiânia. Uma questão interessante que eu acho bom frisar são as características de cada município, né? Então a gente tem, por exemplo, aí, eu até citei isso hoje pela manhã na minha comunicação, a cidade de Alto Paraíso, que é um local de patrimônio natural, né? Nós temos lá a Chapada dos Veadeiros. Então, a gente já tem propostas de projetos dos alunos muito interessantes voltados para essa questão do patrimônio natural. Inclusive uma ideia assim, que já havia surgido lá de um museu a céu aberto e que acaba se estruturando ainda mais, né, com o surgimento da especialização, para que eles discutam. E já em outro caminho, nós temos aí a cidade de Goiás, que é o patrimônio da humanidade. Então, a gente tem muita questão do patrimônio material e do patrimônio imaterial também, mas aí já na perspectiva de uma cidade histórica, né? Uma cidade tombada. Então, essas características também vão delinear, vão definir quais vão ser esses trabalhos finais, que é a nossa maior expectativa, né? O que a gente mais espera são esses resultados dos trabalhos finais. Eu agradeço muito, a gente acaba falando mais do que deve, né? Mas é realmente empolgante tratar de temas que a gente está vivenciando no dia a dia. Agradeço muito à organização do evento pelo convite e a vocês pela paciência em ouvir. Obrigada, gente. Uma experiência muito interessante, uma das professoras que palestraram, a Daniela Lima, daqui a pouco vocês vão conhecer, e a outra Márcia Surupira, que provavelmente ainda chegará aqui. Então, essa mesa de agora, daqui a pouco nós vamos ter um intervalo antes da conferência de encerramento, mas essa mesa tem 2 momentos. O primeiro momento é com a primeira geração aqui dos direitos culturais e a nossa querida convidada, doutora Marisa Damas. Então, esse momento está encerrado, eu desfaço a mesa para que a gente comece o segundo momento.